dia. Hoje eu vou falar aqui um pouco da parte do livro, não, que eu acho essa parte muito importante, que é a explicação de por que as pessoas devem se perdoar e esquecer o passado, não. Consertar é o passado. Consertar tampouco não. Compreender o passado para não ficar trazendo o passado cada dia, cada encontro, cada o passado ao presente, né? Eu digo que as pessoas têm que curar. E esse capítulo é Luta na Escuridão. Como vocês sabem, o livro está em português e em castelhano, né? Justamente no dia 4 de abril de 2024, eram mais ou menos a 1h30 da manhã, quando eu fui dormir, né? Aqui eu digo que foi meu filho que escreveu o livro, mas fui eu, porque a, é a história da minha vida. Ele não era nem nascido, como ele ia poder saber de tanta coisa, né? Então eu fui dormir, aí falei com meu filho, né, antes de dormir, como sempre, e falei, Rani, esse capítulo que você escolheu, eu não sei como seguir. Porque esse capítulo, o livro era outro título, era Atrapada Sem Deus, Deus em Mim, né? O Deus em Mim escolheu meu filho, eu falei, Rani, Deus não está em mim ainda. E Atrapada Sem Deus é como eu me sinto cada vez que eu sinto que ele está longe de mim. Na dedicatória eu botei que Deus toca a porta de muita gente, mas ninguém quer abrir. Eu era uma dessas pessoas, né? Que não abria e eu não sabia. Eu pensei que eu já estava totalmente curada, mas não estava. Esse livro, para mim, é um livro milagre, que eu chamo ele de livro milagre. Aconteceram muitas coisas, né? Meu marido parou de fumar. Nesse momento, nessa etapa da minha vida, eu estava muito ruim, né? Porque eu estava muito triste. Meu filho estava muito doente, muito doente. Estão fazendo estudos, né? E eu não posso dizer que eu estava sozinha, porque Deus está sempre me acompanhando, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu conto nesse livro que eu estava sozinha no Brasil, não tinha ajuda, é que nos momentos mais duros eu não tive apoio, porque apoiar é alguém correr da tua mão e dizer, eu tô aqui, porque daí porque vier, não é? Não é ser família, mas estar distante, entendeu? Também, hoje em dia eu entendo muita coisa, né? Eu, graças a Deus, eu olho pro olho da pessoa e sei se a pessoa tá triste, se a pessoa precisa de ajuda, e eu me acerco, né? Nem todo mundo tem essa capacidade, então acho que a gente tem que entender, né? E quando eu escrevi esse livro, eu pude aprender a me botar muito mais no sapato dos outros do que antes, né? Hoje em dia eu sei amar de verdade, né? Quando eu botei isso que Deus toca a porta, eu não tampouco abria, né? Por isso que no título do livro era Atrapada Sem Deus, né? Depois trocou tudo por causa do KDP, as categorias equivocadas, ficou sendo Luz Interior. Eu escolhi esse título e capítulo, o título Luz Interior e o subtítulo Resiliência, mas antes Atrapada Sem Deus eu escolhi e Deus em Mim meu filho escolheu. Escrevi livro e tudo foi se materializando. Deus entrou dentro de mim, né? Como se Deus tivesse ali durante todo o tempo nessa obra. Eu pedi meu marido para parar de fumar, ele parou. Meu filho está fazendo estudos, graças a Deus já descobriu que um dos motivos é uma coisa que já está resolvendo, mas tem que fazer mais estudos. Mas tudo bem, vamos seguir em frente, né? Ao que o mundo inteiro esteja contra mim, se Deus está do meu lado, eu acho que eu posso suportar tudo e mais, né? Então vamos seguir aqui, né? Que eu já falei que foi esse dia 4. Aí eu falo para o meu filho que eu não sabia continuar, porque esse capítulo eu não sabia o que passou com cada um dos meus irmãos, porque foi um tema tabu, que ninguém falava sobre ele, né? Foi um tempo muito duro, tempo de solidão,
Ninguém queria falar sobre isso, as dores. Eu sempre quis falar, mas ninguém queria, então eu não queria tampouco incomodar. Tentei uma, outra vez, voltei no Brasil, tentei falar, mas, enfim, tive um infarto e Deus falou para me calar a boca. Tempo depois eu escrevi esse livro. E o livro foi boicotado pela Amazon, boicotado por muita gente, entendeu? Não importa. Se eu não consigo curar a alma das pessoas para quem eu destinei esse livro, não importa tampouco. O meu desejo era sim, que a minha família ficasse curada, mas não importa. Se eu não posso fazer com que entenda a minha família, se eu consigo... Minha família é pequena, mas a minha família do mundo é muito grande. E se eu consigo que essa família do mundo entenda o que eu quero dizer nesse livro, para mim já está de bom tamanho. Como eu disse, eu não trabalho para o ser humano, eu não trabalho para a família, eu trabalho para Deus. Então, se esse livro chega ao conhecimento de milhões de pessoas do mundo, que é a minha família, né? Como eu vou contar aqui, a cadeia de ADN, né? Para mim, eu estarei boa, muito agradecida. Vamos lá. Então, antes de deitar, eu pedi a Deus que me iluminasse, né? Ou que pelo menos me mostrasse com amor o que aconteceu com cada um dos meus irmãos. E aí eu fui para a cama, né? E eu estava preocupada porque não ia poder terminar essa obra com esse título que meu filho deu, né? E era uma história muito emocionada, a história da vida da gente, né? Aí eu fui para a cama exausta, porque o professor deu 3 semanas para fazer o livro, né? Para ele poder fazer a publicação internacional. E eu consegui, né, esse logro. Eu pude escrever o livro em castelhano e português. Eu estava muito ilusionada, mas depois, sabe, eu fiquei triste. Passei 3 dias sem dizer a meu filho e meu marido que a obra foi boicotada pelo Amazon, mas por fim disse e eu estava estressada. Eu falei, poxa, esse livro tão bonito não vai poder sair à luz. E o que, que eu fiz? Eu fui escrever o livro de anedotas, não? Por isso que eu não queria falar dos outros livros, mas estão interligados. Escrevi o livro de anedotas tentando consertar esse e pedi a Deus cada dia que me iluminasse. Foi quando eu tive a ideia de botar no nome do meu filho. E botei no nome do meu filho, troquei título, subtítulo, bom, um montão de coisa, sabe? Os capítulos, né? Pensando que o Amazon podia descobrir que era o livro que eles tinham boicotado e que disse que não ia publicar, né? Então, aqui, aí eu fui para a cama, né, procurando porque não poderia terminar essa história que me estava emocionando. Vi que eu fui para a cama exausta por minhas perguntas, porque meu filho perguntou, ah, mãe, eu falei, eu não sei o que passou com cada um. Havia várias noites que eu deitava muito tarde, pois tinha que terminar o livro, né? Eu acordo novamente às 4 e 5 horas do mesmo dia, e como arte de mágica, né? Aqui eu até botei em castelhano. Por arte de mágica, eu comecei a ver como se fosse uma televisão. Deus me inundou com sua bondade, me mostrando o sofrimento que passou cada um dos meus irmãos. E o que meu único irmão do sexo masculino teve que suportar sozinho. A impotência dele de não ter conseguido fazer nada por nós, né? E a falta que ele suportou por ser o único homem. Imagina, né? O único homem com 6 irmãs. O que eu vou fazer? Como eu vou proteger a virgindade de cada uma das minhas irmãs? Coisas que devem ter passado na cabeça dele, né? A impotência deixava ele com muita vergonha. E nenhuma de nós irmãs levou em conta
que ele também queria se sentir protegido. Não era medo, era frustração. Por não poder Então, para não perder nada, eu levantei, né, e comecei a gravar no telefone, e escrevia e gravava, para não perder nada dessa história maravilhosa que Deus estava me mostrando. Aí eu segui no telefone gravando, né, para não coisa, e escrevi, comecei escrevendo. Depois eu falei, pô, por que eu não gravo e vou relatando, né, no telefone? Mas aí às vezes eu começava a gravar e depois eu falava, ai meu Deus, tá embolando minha cabeça. Eu escrevia mesmo rápido, né? Essa magnífica temática de superação, essa data nunca vamos poder esquecer, pois agora sei que o sobrenatural de Deus não é só verdadeiro, mas existe. E o mais incrível é que esta está no próprio livro. Agora eu explico. Pedi a ela que escolhesse o título, já que se tratava da sua história. E eu escolhi Resiliência, que era Deus em mim, né? Mas eu tive que botar Resiliência, depois eu mesmo escolhi. Porque com cada coisa que me dizia, pensava, oh meu Deus, que faria eu nesta situação? Só a resiliência pode tirar alguém do meio de tanto caos. E minha mãe aceitou. Logo falei, mãe, quero fazer parte deste livro tão emocionante. Vou escolher o capítulo 4. Realmente foi ele que escolheu. Isso sim é verdade. Que não me lembro como se chama, né? Luta na escuridão, mas era mais ou menos isso. Pois queria saber tudo do tema tabu, sem pensar que colocaria minha mãe em tanto aperto, pois como ela pode falar de algo que ninguém comentava. Ela não queria, eu insisti, porque realmente eu não queria. Rani falou, ah, mãe, eu falei, Rani, eu não sei o que passou, porque ninguém quis falar. Eu sim quis, mas meus irmãos não quiseram falar, então eu não sei o que passou, né? E um conjunto de coisas que se interligam para fazer possível sua existência. Eu, como filho, apenas sou um canal que Deus utiliza para alcançar os corações de milhões de leitores que não ousam abrir-se ao amor verdadeiro, que ela ainda não tinha totalmente. Tenho a certeza absoluta de que Deus está em mim. O Rani falava, porque realmente ele tem um, uma áurea, uma alma nobre, né? Quem perdeu a presença dele, eu acho que ele, se estivesse perto da nossa família, seria tipo assim, às vezes as pessoas pensam que tudo na vida é o estudo, carro, conquista, mas ter a alma em paz, eu acho que e poder levar isso, né, para outras pessoas, transformação, acho que isso para mim não tem preço. A certeza absoluta de que Deus está em mim, né? E um dia estará, porque isso aqui eu tive que trocar falando como se fosse ele que estivesse escrevendo, né? Estará também em minha mãe. Na verdade, não estava dentro de mim. Pois vejo que minha mãe já está bastante em paz. Quando comecei a escrever esse livro, eu fui mudando, sabe? Foi uma transformação impressionante. Entendi muito mais coisas do que eu não entendia. Depois que ela me contou tudo, vi que ela estava mais leve. Creio que agradecendo por este milagre, isso é verdade. Quando eu vi a televisão, foi impressionante. E também a dedicatória, né? Que digo que todos tocam a porta, Deus toca a porta e ninguém quer abrir. E parte que fala de abrir a porta, quando nem ela tinha aberto completamente. Acredito que é como se fosse um livro mágico, que te obriga a seguir ao único autor da obra, como se o verdadeiro autor estivesse utilizando vários personagens, né? Alguns estão fisicamente ao meu lado e outros como canais de ajuda indireta, quando Deus é o autor de cada boa obra feita por todos e deseja demonstrar ao mundo como pode ser bonito que todos possamos ajudar uns aos outros. Cito como um desses canais o noivo da minha mãe, Vitor,
e Seu Filho Honey, e outros, né? O professor, quando eu me inscrevi no curso, apesar de ele ter indicado as categorias erradas, maior fiasco, mas tudo bem, né? Eu acho que, graças a ele, né, eu tenho que agradecer, eu escrevi outro livro, né? Então, eu acho que tudo acontece por algo, né? Eu escrevi o Renascer porque eu estava estressada e não sabia como consertar esse livro. E primeiro eu escrevi vários e-mails para ele, dizendo que ele se equivocou na categoria, porque ele tinha falado, tira adiante. Tirei, porque ele falou que sabia tudo, era um esperto, eu acreditei, né? Então, botei as categorias erradas, porque o aluno premium tinha o. Podia perguntar a ele. Eu perguntei e ele conferiria, né, a descrição do livro, as categorias, as 7 palavras-clave, as 7 palavras mágicas, conferiria tudo, enfim. E aí eu mandei para ele falou que estava bem, eu botei, bum, bombardeio dos Estados Unidos para mim, dizendo que eu estava querendo enganar os clientes, quando na verdade eu não entendia muito de categoria, né? Hoje em dia eu estou entendendo um pouquinho mais, né? Principiante, né? Então, quer dizer, mudei tudo e apesar de ser aluno prêmio, eu estava muito triste, né? Então eu mesmo fiz, eu mesmo botei, escolhi a categoria com a ajuda de Deus e deu certo, né? O livro virou um best-seller. E aí digo aqui que uns podemos ajudar uns aos outros. Cito como desses canais, né? Já que já falei. Sei que depois desse milagre, nenhum dos pensamentos sairá da minha antiga mãe, né, Cecília? E realmente foi assim. Tanto que as coisas pesadas da minha vida, as que me trouxeram grande dor, Deus aqui me falava: você agora pode escrever do que você quiser. Você está preparado. Você agora nasceu para ser quem você pode ser. Você pode voltar a ser Cecília. Porque eu já mudei de nome várias vezes, né? É no documento. E esse livro, quando eu comecei a escrever, ia ser Abigail, o nome da. Eu ia usar um pseudônimos, né? E aí Deus me fala: não, agora você pode ser Cecília. Foi muito engraçado, né? E aí eu boto, mas o livro já tinha sido boicotado. Olha, muito engraçada, muito engraçada realmente essa história. Mas enfim, né? Acabou que botei no nome do meu filho, mas depois Deus me diz: você vai ter que revelar que é você. Aí dentro do mesmo livro, apesar de que está no nome do meu filho na capa, eu boto lá dentro, não sei em que página, sei lá, que sou eu, né? Que sou a narradora, escritora e tudo, enfim. Coisas de Cecília, típico de Cecília. Aí eu tinha botado uma foto, né? Dizendo que era meu filho, mas eu lá dentro do livro. Ai, tive que tirar foto horrível. Então, sei que depois desse milagre, né, nenhum seria Cecília. Eu agradeço por essa oportunidade que está sendo concedida para mim pela mente maestra, né, que é Deus. Aqui vão as explicações que foram reveladas no dia 4 de abril de 2024, entre as 4 e 5 horas da madrugada. Ela passou de não saber nada a compreender tudo. Compreender, não é entender, compreender tudo. E eu não pude parar de escrever, como se fosse ela, para não perder nada. E do nada comecei a escrever tudo o que ela me estava mostrando como se fosse uma novela. Também falou que ela tampouco conhecia o amor. É verdade, não conhecia, verdadeiro, né? Só conhecia pelas escrituras, e é verdade, realmente não conhecia, sabe? Eu falava porque já li a Bíblia católica, evangélica e protestante. Todas dizem a mesma coisa, algumas têm mais livros, mas as advertências são iguais, entendeu? O meu entendimento nas três foi igual. Entendeu? Isso depende do ser humano, entendeu? Eu sei o que é importante, eu não vou dizer, porque cada um tem que entender como quer entender, entendeu? Mas eu digo uma coisa: o meu Deus, o Deus da Bíblia, das três Bíblias, ele não toca em política, não toca tema de futebol, não toca tema de nada. Ele faz muita advertência sobre o amor, sobre o perdão, entende? Sobre a força e sobre muitas coisas. Então não há que confundir religião com política, política com religião, futebol com
não é que discutir, cada um com a sua, e aí que respeitar a opinião de cada um, entendeu? E aqui eu falo também, depois eu falo no livro, não, ainda não botei esse tema, né? Mas depois eu estava reflexionando, porque eu gosto muito de reflexionar, e eu falo sobre terreno. Terreno que eu quero dizer é que Deus dá a cada pai e a cada mãe um terreno, que são seus filhos, tá? Prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. O ser humano tem costume de cobrar dos políticos, dos presidentes, dos maus médicos, dos maus científicos, dos maus lixeiros, seja lá a profissão que for. Toda profissão é importante para mim. E a culpa tem, muitas das vezes, os pais, que deixam de proteger seus filhos com guarda-chuva. Tá? Deixam de inculcar responsabilidade, consciência, entendeu? Os filhos hoje em dia estão vazios, o pai está falando com eles, olha para o telefone, está na televisão, ai, para, tá falando, tá assim, entendeu? Então, eu creio que hoje em dia tem que voltar essas qualidades, entende? O mundo precisa de qualidade, o mundo precisa de verdades, né? Hoje em dia eu falo contigo, pô, você está me sacaneando, você está passando a linha de respeito comigo, eu não gosto disso. Então, se eu digo que não gosto disso, você tem que aceitar, tá? Porque eu gosto, tipo assim, eu gosto de rir, eu amo rir, entendeu? Mas rir com as pessoas, não das pessoas. Eu não gosto de rir das pessoas. Eu não gosto de humilhar as pessoas. E quando eu não sou aceita em muitos lugares, antigamente eu ficava triste. Mas hoje em dia eu sei que não é a mim que eles recusam. É o que eu represento, entendeu? Da mesma forma que eu condeno a arrogância, a prepotência, o ego, entendeu? Porque o ego, ele não te mata, ele te mata teu entendimento, teu raciocínio. As pessoas pensam que o ego, ai, eu sou o ótimo, o bambambam, não. Ele mata teu entendimento, teu raciocínio, tua qualidade de ter empatia pelo outro, sabe? De se poner no lugar, de se colocar no lugar do outro. Então, tipo assim, hoje em dia eu entendo que eu não sou rejeita por ser Cecília do jeito que eu sou. Eu sou rejeita porque eu represento a humildade, sim. E vou seguir sendo humilde. Se eu tiver que sentar no chão um dia, eu vou sentar como mendigo, vou abraçar. Não importa o que os outros pensem de mim, que eu sou louca. Eu amo ser louca, entende? Então, da mesma forma, a arrogância, a prepotência, sabe? Essas pessoas que olham assim, sabe? Como se aquela pessoa fosse menor que ela. A mesma forma que eu entendo que eu repudio essa atitude, né, esse mau hábito no ser humano, eles repudiam isso em mim. Então eu pude compreender mais o ser humano. Eu agradeço muito ter escrevido esse livro, cara. Me abriu um entendimento de poder entender as pessoas arrogantes. Entendeu? Eu não comparto a forma que eles... a arrogância, entendeu? O menosprezo que as pessoas fazem com as outras pessoas humildes, que têm uma profissão mais baixa, né, que para eles, né? Porque para mim toda profissão é importante. Então, vamos lá, né? O relato, né? Ele diz que eu não estava dentro dele, né, ainda, né, porque eu apartava ele do lado dele, né? Por isso que o nome do título do livro antes era Atrapada Sem Deus, mas era eu que apartava ele do lado dele, né? Com as minhas negligências, com meus maus hábitos, né? De não compreender o ser humano. Então, hoje em dia, eu já não condeno mais, porque, tipo assim, eu acho que na Bíblia mesmo, quando diz quem quer me seguir, me segue, eu não trabalho para o ser humano, entende? E quem quiser gostar de mim vai gostar, e quem não quiser gostar e quiser ficar onde está, hoje em dia eu entendo. Quem quiser me seguir, me siga. Entende? Eu não vou agradar família, aqui eu digo bem claro mesmo, eu não vou agradar família, entendeu? Para desagradar a Deus.
Porque a família eu amo. Agora, Deus, eu amo e tenho que agradar. Entendeu? E se ninguém compreende isso, busca o autoconhecimento, que aí vocês vão entender do que eu estou falando. Entendeu? A Deus eu amo e trabalho para Ele. A minha família eu amo, respeito, e esse mesmo respeito que eu dou a todos vocês, eu exijo. Eu não peço, não, eu exijo o mesmo respeito. Então, assim que eu trabalho para Deus. E por isso, não me importa o que todos pensem de mim. Eu não estou dizendo isso com raiva, não estou dizendo com nada disso, não. Mas eu estou dizendo com a verdade. Porque as pessoas têm mania de demonstrar uma coisa que não são. Nesse livro, não sei se nesse eu falo, né, que as pessoas mostram qualidades demais e esconde os defeitos, né? Todo ser humano tem duas malas, mostra a boa e esconde a mala, né? Aí, Deus, nessa etapa aqui, né, muitas vezes falamos ou escrevemos algo que nosso entendimento reconhece como correto, mas não compreendemos porque é assim. Ele me falou sobre os dias das semanas, que são compreendidos em 7 dias e não em 2 ou em 3. Eu não entendi quando ele me falou isso, né? Mas aí eu tentei buscar uma explicação e eu botei aqui. Eu procurava exemplo dessa interpretação, fiquei buscando. Escrevi várias coisas e Rani falava, mãe, isso não tem nada que ver. Eu falei, então, mas por que Deus me falou isso? Aí busquei, ele falou, você pode melhorar. Então eu deduzi assim, um médico em uma cirurgia não pode agir sozinho, concorda comigo? Sem os outros membros de sua equipe, seja quem for que vá realizá-la, seja quem tenha mais estudos, assim depende até mesmo da equipe que faz a esterilização, porque todo mundo sabe que um centro cirúrgico sem esterilização sabe o que pode acontecer, né? Todo o equipe médico sabe e eu não preciso explicar. Mas para quem não entende, pode haver contaminação, septicemia e etc. Né? Muito menos, e depende dessas pessoas de menos estudo para limpar bem, né, o centro cirúrgico. E se não houver um anestesista antes do procedimento, né, de uma cirurgia, você depende de um bom anestesista. Né? Se ele faz tudo errado, pode dar ruim, né? Quer dizer, hoje em dia tem aqueles negocinhos, né, que bota aqui de oxigênio, tá bem melhor, mais atualizado, né? Antigamente, imagine, uma epidural para uma parturiente. Hoje em dia estou apartada do hospital e já não entendo, não sei que procedimento está levando para fazer um parto, né? E seguindo com isso, o paciente, né, ele tem que fazer uma série de exames preliminares, como um bom cardiologista, para dizer se a cirurgia pode realizar ou não. Imagine se o cardiologista, tá tudo bem. Aí o coração do cara tá quase morrendo, né? Imagine, pobre do cirurgião que vai ficar lá no maior apuro, né? Ou vice-versa, né? Precisa do pessoal do laboratório, né, que faça uma analítica boa, que possui muito menos estudos do que o médico, né, que se crê com ego altíssimo, né, que é melhor do que todo mundo. Voltando ao cirurgião, na sala ele precisa de enfermeiro, instrumentador cirúrgico e outros. E como uma corrente, né, que precisa uma da outra para que faça um cordão. E quando todos se transformam em um, né? Né? Quando a gente vai botando uma peça, se transforma num cordão, né?
para que a cirurgia seja um sucesso. E aí eu entendi o porquê e para quê de tantas coisas. Eu já tinha entendido, já fazia tempo, né? E era como se dissesse que ninguém pode seguir sozinho. Todos nós somos um conjunto de DNA, molécula dentro da célula, que contém as informações genéticas responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento de um organismo. E aqui vem a parte que eu mais gosto. Essas moléculas são o meio de transmissão da informação genética que ele, né, da transmissão de informação genética de uma geração para outra. Essa parte aqui me encantou porque realmente imagine a importância de ser unido, né? De um poder ajudar o outro. E aqui vão as explicações que ele me concedeu sobre o perdão, também sobre não julgar para nada nem ninguém. Não falo apenas da minha família carnal, pois minha compreensão atual me faz saber que somos o próprio universo. Esses são meus argumentos que cada um de nós possa superar tudo o que aconteceu. Antes falava do perdão e agora vou incorporar o ato de julgar. O primeiro era apenas palavras vazias. Eu o fazia porque as escrituras assim diziam. Mas justo ontem recebi este presente, na noite passada, quando terminei o capítulo anterior. Aconteceu algo sobrenatural que vou relatar a seguir. Esses sentimentos agora são verdadeiros. Se lembra que eu falei? Meu marido parou de fumar, foi um momento muito duro, o Rani estava passando por um mau pedaço, mas bueno, não vale a pena ficar relatando coisas da minha vida que são minhas, né? Cada um de nós nos encontrávamos dilacerados por sua própria dor. E por isso, alguns deixaram de olhar para o lado. Não porque quisessem, mas porque nesse momento foi a ferramenta usada por alguém que sofria muito. Hannah já havia perdido o pai, mas ainda tinha a mãe para cuidar dos 7 irmãos. Mas quando perdeu a mãe, perguntou a si mesma o que faria com os mais novos. Como cuidaria de tantos irmãos se quando era apenas sua irmã? E essa dor tão grande se torna mais suportável se você puder pensar que ele não está relacionado, pois é muito difícil compreender que antes você tinha alguém que cuidava de tudo e que hoje não está mais aqui. E ter que assumir responsabilidades com a idade que tinha na época por algo que não lhe corresponde, pois é apenas sua irmã. É aí que o cérebro utiliza um mecanismo de defesa para aliviar sua grande dor e evitar que você se afunda nessa imensa tristeza e na preocupação com tanta responsabilidade para se proteger desse acontecimento. Você se isola dos outros, não porque queria, mas como uma forma de proteção para seu bem-estar, segurança e estabilidade. Naquele momento, você apaga os excessos da sua mente para poder seguir com sua vida. Imagine esse exemplo que vou lhe dar. Essa pessoa tinha apenas um guarda-chuva. Isso foi o exemplo que eu achei melhor para explicar a televisão que Deus me mostrou. Muito pequeno, que a cobrisse apenas ela, para se proteger da chuva, e não tinha um maior para acolher a outros. O que faria? Não pode fazer muito. Por isso, se individualiza e age dessa maneira, como uma forma de proteção. É melhor pensar assim. Agora estou sozinha, completamente no mundo. Perdi novamente meu apoio, né? A mãe, né? Perdi meu pai, agora minha mãe. E o que eu vou fazer? Como vou seguir em frente com meus sonhos, né? Devo desistir? Então você mesma responde a si mesma: não posso parar, tenho que continuar. E ao se sentir sozinha, torna-se muito mais fácil suportar essa dor quando pensa individualmente. Esse foi o motivo da despreocupação, como muitos chamavam. Você não fez isso por maldade ou para prejudicar os outros, mas sim para poder sobreviver à solidão daquela situação tão avassaladora.
que ultrapassava todos os limites imagináveis. Dessa forma, a dor se torna muito menor. Claro, né? Porque você está sozinha. Se pensa que tem tantos sofrendo, é muito mais pesado. Menor. E você pode ser capaz de suportar esses eventos inesperados. Voltando ao exemplo do guarda-chuva, se chover muito e essa pessoa tiver que passar um guarda-chuva, né, apenas um guarda-chuva, e precisar dele para chegar em casa sem se molhar, o que faria? Por mais que procurasse em seu cérebro, ele lhe dirá que só tem uma coisa a fazer. Você não pode parar agora. Continue antes que você se molhe toda. Foi sua única alternativa para avançar e conquistar seus objetivos. Agora, se pensar que tenho apenas um guarda-chuva tão pequeno que só cobre uma pessoa e tiver que compartilhá-lo com outra pessoa ou outras até chegar ao seu destino, realizar seus sonhos, alcançar suas metas e atingir seus objetivos, levaria muito mais tempo em dias de pouca chuva e nos dias em que você tem que desviar das poças d'água formadas pelas chuvas intensas. O que pode você fazer estando acompanhado? Ou a outra pessoa fica molhada, ou você se molha, ou ambas se molham, e levaria ainda mais tempo e o cérebro tende a afastar de você situações difíceis, complicadas, que te sobrecarrega ou que envolvem grandes responsabilidades. Então, para que não desistisse impedindo que você lograsse suas metas, perdesse sua ilusão ou mudasse de profissão, o cérebro ativa seu mecanismo de defesa até que pare de pensar no que poderia acontecer com outras pessoas sem guarda-chuva. Em dia de tempestade, o cérebro só pensa em proteger seu dono, em situações que esse possa ser machucado. Pode ser que se tivesse compartilhado o guarda-chuva com outros para não deixar cair os outros, caísse ela. E a mente com sua ajuda sempre bloqueia os excessos de carga que não pode suportar, impedindo que passe por momentos que geram desconforto, desconsolo, ou seja, tudo o que pode causar estresse. Todo mundo sabe isso, que é da área médica. Irmãos, que todos possamos entender que não foi fácil deixar de olhar para os lados. Não foi por fugir, egoísmo, apenas desejávamos sobreviver, estando protegidos. Se refletirmos sobre o lado positivo de tudo, pois sempre há um, pode ser que se o tivessem feito, não estivessem mais conosco, né? Se cada um tivesse elegido uma escolha diferente. A gente se lembra, não tínhamos ninguém para apoiar-nos. Obrigado, irmãos, por não olhar para o lado. Aqueles que o fizeram pouco ou muito possuíam um guarda-chuva mais resistente. Conclusão. Sei que nenhum de vocês desejavam se separar um do outro. Apenas queriam que a dor diminuísse e se tornasse cada vez menor, até que desaparecesse completamente e voltasse a se sentir protegidos e seguros. Quando nos mostramos frios e duros, não queríamos demonstrar o peso de cada uma de nossas cargas, para que aqueles que tentavam seguir em frente como pudessem, também não tivessem que carregar as cargas uns dos outros. Sei que todos aqueles que olhavam em conjunto mal conseguiam contar nossas trágicas e muitas vezes belas histórias, pois ter apenas um guarda-chuva e desejar proteger a muitos é como um ditado espanhol: é chover sobre molhado. Como todos conseguimos suportar isso sozinhos? Hoje descrevo a todos como uma cebola, que em seus interiores esconde um amor intacto uns pelos outros. Só precisam descobrir um jeito de descascar a cebola, uns aos outros, e conseguir chegar aos seus corações. Agora que conheço a dor de cada um separadamente, sei que há pessoas
que ao encontrar um porto seguro, né? Porque todos nós cremos que estamos seguros. Ah, estamos bem, estamos bem. Não, não estamos, nenhum de nós estamos bem. Graças a Deus eu pude encontrar a paz. E Deus me mostrou muita coisa nesse livro, sabe? Eu só queria que vocês descobrissem que o porto onde vocês estão hoje em dia não é seguro. Por isso, tanta depressão, olhos tristes, não há sorrisos. Sempre é um falando do outro, sabe? Isso não é legal. Por detrás. Eu queria tanto quando eu fui no Brasil, né? Falar frente a frente, mas ninguém quis, tudo bem, eu respeito, né? Antes de tudo, eu tenho que acatar a ordem que Deus me dá. E ele falou, cale sua boca, deixa passar. Então é o que eu fiz, né? Acho que respeito é bom e todo mundo gosta. Navegar, então, se daqui eu digo, agora sei que há pessoas que ao encontrar um porto seguro não desejam mais navegar por mares agitados, né? A nossa época, mesmo que seja para a cura de suas almas. Aquelas como Elizabeth e Sara, que compartilharam o guarda-chuva um pouco maior do que os dos seus outros irmãos, suportaram juntas essa dor. Uf, que cansativo! Por isso se tornaram uma. E aquela que mais se preocupou em cobrir a outra levaria muito tempo para conseguir realizar seus sonhos. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo nessa parte. Prestem muita atenção. E aquela que mais se preocupou em cobrir a outra levaria muito tempo para conseguir realizar seus sonhos. Agora perdem o pai, resta a mãe, com um guarda-chuva de 8 lugares. Ambas se sentem seguras. A mãe morre, novamente solidão. A tia chega e utiliza o guarda-chuva de 8 lugares. Elas voltam a se sentir seguras, mas a tia esquece e leva o guarda-chuva com ela, já que agora precisava de um de 7 lugares. E como ninguém conseguia encontrar, cada um foi buscando o que mais lhe convenia naquele momento de suas vidas, para poder se sentir seguros e protegidos novamente. Eu vou contar mais um pouquinho e se vocês quiserem saber mais, comprem o livro. Está disponível em Amazon. Não sei se alguns dos que ficaram para trás procuraram um guarda-chuva de 7 lugares. Eu, Cecília, sim, o procurei, para não ter que carregar com uma responsabilidade tremenda que não me correspondia. Mas as 2 irmãs mais novas só entendiam que deveriam haver em algum lugar da casa um guarda-chuva de 7 lugares, para não perder também os irmãos. E essa situação as prendeu em um mundo sombrio, cheio de vazios, solidão, aflição e muitas angústias, e uma dor avassaladora, pois não entendiam por que, tendo seus irmãos também, os guarda-chuva não vinham para protegê-las, e por que apenas Cecília vinha. O demais, conto no livro Luz Interior, Resiliência. Não, vou seguir. Suas mentes infantis não as deixavam compreender. Elas não se atreviam a se aproximar, pois seus guarda-chuvas as tinham estagnada. O que não sabiam é que cada um tinha diferentes tipos de qualidades que estavam de acordo com o ânimo de quem os possuía e uma peculiaridade determinada por seu Criador, que consistia em que quanto mais perto dos guarda-chuva, mais protegidos, amados, confiantes e outros bons sentimentos sentiriam, só se seguissem com esse estado de ânimo. Mas quando mais se afastasse deles, por seu livre-arbítrio, tristeza, essas peculiaridades iam desaparecendo até não restar nada, o que acontecia com todos. Foi por isso que cada um de vocês escolheram o guarda-chuva que mais lhe conveniam.
Se querem saber mais dessa história, está tudo descrito no livro. Espero, do fundo do meu coração, que vocês possam sorrir novamente, ser uma família verdadeira, ser uma família como um dia fomos, unidos. Eu queria muito ter contado com vocês para escrever essa obra, mas não foi possível e eu deixo cair de antemão, que é como eu me sentia, da forma com que eu pensava, da forma com que eu via, porque nunca nenhum de vocês quiseram falar do tema. Então, que assim, não condenem uma obra que vocês não conhecem. Essa mensagem vai dirigida à minha família. Sem raiva, sem rancores. Porque hoje em dia eu compreendo cada um de vocês, cada burrada, cada... Tô falando sério, tô falando assim como eu sou, né? Com a verdade. Eu não me importo, porque eu tive o privilégio, né, de ser iluminado pela mente maestra. Então, eu acho que a tolerância faz falta na humanidade. Os pensamentos diferenciados nos faz crescer muito. Mas, enfim, cada um deve viver conforme suas escolhas. Eu sei que eu, tipo assim, vou sempre estar aqui, para qualquer um. Até os inimigos eu ajudo, imagina ter tu. E tem gente que diz que não tem inimigo. Ai, todo mundo me ama, não. Às vezes a gente faz inimigo sendo até, eu não estou dizendo de mim, sabe? Sendo uma alma maravilhosa. Porque a inveja existe em qualquer parte do mundo, as diferenças, então antigamente eu até pensava, né, que no mundo não existe maldade, mas ela existe, ela está presente, ela está no ar. Nesse livro Luz Interior, aí eu faço uma advertência, né, porque Deus me pediu, que há uma teia de aranha se tecendo no mundo inteiro. Aí ele está destruindo famílias, afastando irmãos, irmãs, tios, tias, pai, mãe. Aí muito ódio no mundo. E as pessoas, devido ao seu ego, né? Porque, tipo assim, o ego mata a alma. Não agora, sabe? Ela no futuro, você vive tão bem, né? Você é o máximo. Você é como se fosse um rei, né? No futuro não, quer dizer, no teu presente, né? Mas aí, quando mais adiante, passa o que passou com a minha família. Bloqueios, tristezas, depressões, mal-estar, ansiedade. Tudo por causa do ego. Eu, dia a dia, eu fui dominando o meu ego, sabe? Fiz vários cursos aqui, numa coisa aqui que se chama Rubilados, né? Que lá você pode fazer vários cursos, né? E eu adoro fazer curso grátis, grátis, tudo que é grátis. Eu entro lá em salão onde eu vivia, todo mundo, cara, filha, você vive fazendo curso, claro, tudo que é grátis, o governo está me dando, eu estou aceitando, vamos fazer. E um dos cursos que eu mais gostei foi o curso de modo assertivo, né? E, tipo assim, o crescimento espiritual é uma coisa que eu gosto, o crescimento emocional é uma coisa que eu gosto muito. Os indico Pedro Calabres,
E tem mais uns aqui que são espanhóis, mas não adianta indicar ninguém, né? Mas o Pedro Calabres, da Neurovox, é uma pessoa muito boa, entendeu? Eu assisto muito dele, quer dizer, mas são vídeos demoradíssimos, e tem um padre também que eu esqueci o nome dele, que ele diz muita verdade, né? Tanto que tem uma coisa dele que ele diz que ai, caracoles! Não, ele não fala assim, não, é que fala caracoles. Caracoles, os pais aqui ficam dizendo: ai, teu filho vive querendo vir na igreja, agora só quer vir na igreja. Tudo bem, manda teu filho vir aqui, que agora eu vou mandar ele. Vou ensinar ele a ir pro puteiro. Que não... Esse padre é muito engraçado, sabe? É um padre católico, mas é muito engraçado. Ele diz a verdade, então essas pessoas assim me encantam. Aí eu me perco, né, vendo eles. Já falarei dele mais adiante. E, bueno, tchau, tchau, um beijinho para todo mundo. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no Facebook e nas minhas redes sociais. Tchau, tchau. Um beijo. Esse livro aqui é o Luz Interior Resiliência em português. Mas como ele, tá vendo? Esse é o em castelhano, mas como ele virou best-seller, foi domingo passado que foi o lançamento internacional desse livro, e eu perguntei ao professor como a gente fazia para botar o selo, né? Faz vários dias, vários tempos eu perguntei a vários escritores como fazia. Eles falaram que tinha que levar a print, né? O print para o Amazon, né? De que ele foi qualificado em 3 categorias como best-seller. E ele, como vocês sabem, ficou best-seller número 1. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Número 7 e número 5. Não me lembro mais em que categoria. Eu sei que é estilo de vida, autoajuda, alguma coisa assim, né? E depois eu falei com o professor que me deu o curso, né? Escrevi para ele. Ele falou que não, simplesmente eu tenho que tirar a capa do KDP e botar a capa com selo. Quer dizer, então vou ter que vai ter uma nova capa e... Mas eu não estou preocupada com isso não, porque eu não me preocupo com essas coisas de... Ele falou que é importante porque é importante, entendeu? Saber que é um best-seller é importante ter esse selo na capa, mas como eu já não tenho ego, entendeu? E tanto que está no nome do meu filho, para mim o importante era curar almas, né? É curar almas. Mas, enfim. Então eu tenho outros projetos, estou terminando outro livro, que é Sargento Marinha, que todo mundo sabe que eu era assemelhada SO na Marinha, né? Mas eu não era do corpo militar, mas era assemelhado a SO. Então estou escrevendo uma história parecida a algumas coisas que aconteceu, né, na Marinha comigo, que vocês já saberão. Não vou botar à venda agora, mas já estou terminando este livro. Um beijinho para todo mundo. Tchau.